Você já parou para pensar o que acontece com o seu corpo quando você emagrece muito rápido, mas não treina? Porque emagrecer e perder peso não são a mesma coisa. E muita gente só percebe isso depois que já começa a se sentir fraca, cansada, desanimada, mesmo estando mais magra. Nos últimos tempos, muita gente começou a usar as canetinhas de emagrecimento. Elas chegaram de forma muito rotineira nas conversas, no dia a dia, nas redes sociais. Mas, antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Essa aula de hoje não é para falar de indicação médica das canetinhas, nem para falar das doses e dos efeitos farmacológicos. Essa não é a minha área. Isso tem que ser feito junto com a orientação médica. Também não é uma aula contra para quem usa as canetinhas. É a favor de quem usa, mas da forma mais inteligente possível. E eu vou explicar por quê. O que eu quero conversar nessa aula de hoje é falar algo que pouco se fala quando tem esse assunto. É a importância do exercício físico no processo de emagrecimento. Porque emagrecer não é simplesmente ver o número da balança baixar, é emagrecer com qualidade. E quando eu falo emagrecer com qualidade, eu quero dizer que é emagrecer mantendo a força, mantendo a massa muscular, mantendo a autonomia e a independência funcional. Eu sou Carol Moreira, fisioterapeuta, professora de pilates, yoga e treinamento funcional. E te ajuda a treinar em casa em pouco tempo e ter mais resultado que a academia. Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar por que o exercício físico, e eu estou falando principalmente em relação ao treino de força, não deve ser opcional para quem está no processo de emagrecimento. Porque o treino de força ele faz parte da estratégia. É emagrecer com saúde, mas protegendo também o corpo. É sustentando os resultados a médio e longo prazo. E fica comigo até o final que eu vou mostrar alguns exercícios para fazer em casa mesmo, usando o que você tem, que pode ajudar nesse processo de emagrecimento. Muita gente começa a usar a canetinha como um atalho, porque as pessoas estão cansadas de tentar, errar e recomeçar. Tentar mais uma vez, errar de novo e recomeçar outra vez. E isso é humano e não tem nenhum problema em relação a isso. O problema é a escolha. É acreditar, na verdade, que vai usar a canetinha para emagrecer e o corpo ele vai se reorganizar sozinho. As pessoas acreditam que o exercício físico ele passa a ser opcional, algo secundário, porque pensa assim, já estou emagrecendo mesmo, para que eu vou fazer exercício físico? Eu olho o peso na balança, o número da balança está lá, diminuindo, estou emagrecendo. Então, exercício físico não precisa, não é mesmo? Mas existe uma crença que antigamente as pessoas só iam para a academia, ou se movimentavam, fazia exercício em casa, ou se matriculava em algum esporte só para emagrecer. Quem fazia tudo isso é porque era gordinho ou gordinha. Eu mesma já ouvi algumas vezes e de pessoas diferentes, pessoas aleatórias, de chegarem para mim e perguntar: mas Carol, para que você faz tanto exercício físico se você já é magra? Então, porque fazer exercício físico não é para emagrecer apenas. Ajuda no processo, mas não é só para isso. E eu vou explicar também sobre isso. E aqui é que mora um erro silencioso de quem usa a canetinha. Porque o nosso corpo, ele precisa de estímulo. E quem ajuda em relação a esse estímulo é o treino de força. O treino de força envia para o nosso corpo quem ele deve preservar e quem ele deve descartar. Agora imagina você, quem emagrece só com a canetinha, não faz nenhuma atividade física, não faz exercício físico, não trabalha a musculatura, seja da forma que for. O corpo ele vai entender que você não precisa daquela musculatura e aí acaba descartando isso. Isso é uma das coisas que acontece quem emagrece só com a canetinha e não faz exercício físico. Emagrecer sem estímulo muscular, o que acontece é que o corpo não vai só perder gordura, o corpo vai levar junto também a massa magra. E você acaba perdendo, além de gordura, massa magra. E isso não é um detalhe. Isso é algo que a gente precisa ficar muito atento. Porque existe uma diferença entre emagrecer e emagrecer com saúde. O corpo de quem treina é um corpo mais firme, com massa magra.
Isso deixa o nosso corpo mais funcional. E agora eu vou te dizer qual a importância da massa magra em relação ao nosso corpo. Ela melhora as dores nas articulações, melhora a nossa força, a postura, melhora também o metabolismo. Ah, e tem duas coisas que a massa magra, eu diria que é o mais importante e mais fundamental, que é em relação à nossa autonomia e independência funcional. Sem massa magra, a gente não consegue sequer levantar da cama ou levantar de uma cadeira, por exemplo. Quem emagrece sem exercício físico, por causa da falta de massa magra, acaba piorando a postura, ficando mais fraco, fadigando mais rápido, ficando sem disposição. E além disso, piora ao longo do tempo em tarefas do dia a dia, por exemplo, subir um lance de escada, que parece bobagem, né? Mas para quem não faz exercício físico pode ser algo muito exaustivo. Andar uma quadra, uma caminhada que não seja tão longa, mas não tão curtinha. Sair do mercado e carregar a sacola de mercado pode ser muito cansativo. E isso não é algo que eu vejo só na teoria e em estudos, não. Isso é algo que eu vejo na prática, na realidade, com alunas reais. O que acontece? Eu vejo a diferença muito clara de quem usa a canetinha e não faz treino de força e quem usa a canetinha e faz treino de força. Eu vou mostrar aqui para você uma mensagem que eu recebi esses dias de uma aluna. Essa é uma aluna que usa a canetinha e faz o treino comigo. Percebe que na mensagem ela é orientada pela médica dela. Então todo esse processo que ela fez para o uso da canetinha foi junto com a orientação médica. E a própria médica dela reforçou a importância do treino que a gente faz juntas, porque ela conseguiu manter a massa magra e não perder. E isso é o que eu venho falando para vocês ao longo da aula. Ela até chegou a fazer uma bioimpedância e comparou as duas bioimpedâncias e viu o resultado. Inclusive, ela ganhou massa magra com os treinos. Ela faz aula comigo 2 vezes na semana e os outros dias também ela treina sozinha. Mas enfim, essa mensagem mostra o quanto foi importante o exercício físico no papel do emagrecimento dela junto com o uso das canetinhas. O que eu costumo dizer é que a canetinha ela ajuda a perder peso, mas é o exercício físico que ajuda a manter o corpo funcional para fazer tarefas do dia a dia e até mesmo para fazer coisas que você julga banal talvez, por exemplo, agachar para pegar um objeto no chão, pegar alguma coisa no alto. Tudo isso a gente precisa da massa magra. Mas existe uma objeção aqui também, que muita gente que usa canetinha, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas eu também já ouvi bastante, ai Carol, mas quando eu uso a canetinha, eu fico sem disposição, desanimada para treinar ou desanimado. E isso é muito comum. Isso faz todo sentido e eu também vou te falar por quê. Quando usa a canetinha faz alguns ajustes hormonais e isso faz que você tenha saciedade e tenha menos fome. Com isso, você também tem menos apetite e acaba reduzindo essa ingestão calórica. E o que acontece? Isso pode reduzir a sua disposição. E é por isso que o exercício físico aqui, ele não entra como algo intenso, extremo. O movimento, ele não precisa ser exaustivo. Pelo contrário, o exercício, ele precisa ser muito inteligente, com exercícios funcionais. E aí, ele vai ajudar a aumentar a sua energia e reduzir os efeitos negativos do emagrecimento rápido. Uma outra questão também é o efeito do exercício muscular nesse processo. Porque, como eu falei, ele melhora a musculatura, ele ajuda também a regular os hormônios e melhora a disposição. Há uma diferença de quem treina, quando usa a canetinha, faz o quê? Mantém a musculatura. E quem não treina, mais uma vez, o corpo entende que essa musculatura ela é totalmente descartável. E aí o que acontece? Há uma perda dessa musculatura, uma perda da massa magra, o metabolismo ele fica mais lento e o pior, aumenta a chance do efeito rebote. Mais uma vez, reforçando, eu não estou falando aqui de exercícios exaustivos, intensos, tipo CrossFit, não. Nem treinos muito longos, não é isso. É muito mais simples do que você imagina.
São exercícios que você pode fazer aí na sua casa, com o peso do próprio corpo, ou até usar aqueles elásticos, aqueles mini bands ou garrafinhas de água. Isso já vira o jogo e você já mantém a sua massa muscular. Uma outra questão também que visivelmente fica muito claro, mas nem muita gente comenta sobre isso, é em relação à flacidez. Muita gente acha que a flacidez vem apenas da genética. Sim, tem um fator genético importante, mas não é só isso. Outras pessoas acham que a flacidez também vem só em relação ao envelhecimento. Também vem, mas não é só isso. A flacidez, ela vem também dessa perda de massa magra. Quando a pessoa perde peso, a pele, ela não consegue acompanhar essa mesma velocidade de adaptação. E o que acontece? O corpo, ele vai ficando menos firme, ou seja, mais flácido. E aí, o corpo fica menos funcional. E é tudo que a gente não quer, é ficar dependendo de outra pessoa, não é mesmo? Então vamos fazer exercício físico, vamos treinar, vamos fazer treino de força para manter essa musculatura. Uma outra questão também é em relação à saúde óssea. Quando a gente diminui essa carga mecânica, há um impacto negativo muito grande em relação à densidade óssea, principalmente em mulheres depois da menopausa. E é o que eu costumo dizer. O treino de força, ele não é só uma questão de estética, é uma questão também de proteção futura. Uma outra questão também, e não menos importante, é em relação à saúde mental. Quando a pessoa emagrece muito rápido, ela vê que o corpo está mais magro, ela olha na balança, vê que o número diminuiu, mas ela não compreende isso direito. Ela vai perdendo essa conexão mente-músculo. Por que isso acontece? Porque ela não tem estímulo. E isso, para quem faz exercício físico, é completamente diferente. E eu vou te explicar por quê. Quando eu faço o agachamento, por exemplo, que é um dos exercícios mais funcionais que nós temos, eu percebo os meus quadríceps funcionando, os meus glúteos entrando em ação, até o meu abdômen participando do movimento. Então, o tempo inteiro eu percebo isso. Então, eu faço bíceps, eu percebo o meu músculo trabalhar, então existe essa conexão mente-corpo. E aí também entra a importância do exercício físico, porque ele recupera essa conexão. E o exercício físico aí, ele deixa de ser só uma ferramenta física e cria uma identidade. Por quê? A pessoa deixa de ser só aquela pessoa que está só emagrecendo e passa a ser a pessoa que está participando ativamente do processo de emagrecimento, porque ela está se cuidando e também está se movimentando. Uma outra questão muito comum também é a pessoa pensar assim: mas eu já estou emagrecendo mesmo, para que eu vou fazer o treino de força agora? E eu respondo: para garantir o seu futuro amanhã, para não pagar o preço alto depois. O exercício físico, como eu falei aqui o tempo inteiro, ele ajuda nessa manutenção da massa muscular. E eu costumo dizer que o treino, durante o processo de emagrecimento, ele protege o corpo agora e prepara o terreno para depois. E aqui vai uma verdade muito importante. A canetinha, ela ajuda o corpo a perder peso, mas é o exercício que vai ajudar na manutenção, na força, na resistência e na autonomia. E o mais importante de tudo que eu falei nessa aula é que eu quero que você entenda que o treino de força, ele vem para complementar o uso da canetinha. É você entender que você precisa fazer o suficiente para preservar o que o nosso corpo tem de mais valioso, que é o músculo, a força e a autonomia. É reduzir a gordura sem perder a massa magra. É cuidar do seu corpo pensando no corpo de 5, 10, 20 anos daqui para frente. Bom, e como prometido lá no início da aula, eu vou te falar de alguns exercícios que você pode fazer na sua casa mesmo. Por exemplo, que eu falei durante a aula, o agachamento. É pensar no alinhamento de quadris, joelhos e pés, e vou fazer aqui de lado. Indo sempre na sua amplitude, sendo gentil com o seu corpo. Você pode também pegar uma garrafa de água, uma garrafa de amaciante e segurar para potencializar o movimento. Mas lembrando de ir no seu tempo. A ideia não é fazer exercícios intensos, já falamos sobre isso.
Um outro exercício que você pode fazer é pegar uma mochila, por exemplo, uma garrafa de água e fazer uma remada. Segurar aqui com as mãos e fazer uma remada. Um outro exercício que eu vou te mostrar também é a flexão de braço. Vamos lá. Aqui no chão. E pode fazer aqui. Aqui no chão também tem a prancha, que é um dos exercícios que quase ninguém gosta, mas é um dos mais funcionais. Ajuda a proteger a nossa coluna de lesão. E é ficar apenas aqui nessa postura. Ou pode ser também a prancha alta. Lembrando sempre também de contrair bastante abdômen, glúteos, para proteger a nossa coluna e estabilizar os nossos quadris. E o último exercício que eu quero te mostrar são os abdominais. Colocou as mãos aqui atrás e sobe com o olhar lá em direção às coxas, contraindo abdômen, glúteos, períneo. Todos esses exercícios que eu te mostrei podem te ajudar a manter a sua massa muscular durante o processo de emagrecimento. Aqui no canal tem uma aula que fala só sobre exercícios com o peso do próprio corpo. Depois dá uma olhada nela, que tem vários outros exercícios e uma forma que você pode organizar também. Tem uma outra aula também aqui no canal que fala de objetos que você tem em casa, como garrafa de água, cadeira, uma parede, que você também pode usar de forma criativa para treinar. Também dá uma olhada nessa aula. Bom, e como eu falei que são exercícios mais simples, o treino não precisa ser exaustivo, você pode fazer uma sequência de 2 a 3 vezes por semana. Pode escolher, de repente, 4 a 5 exercícios, fazer um circuito com eles, por exemplo, um circuito por tempo. Determinar, sei lá, 45 segundos fazendo, 15 segundos descansando. E dar 2, 3 voltas nesse circuito. Ou você pode escolher por quantidade, fazer 15 agachamentos, 20 remadas, 15 flexões, ficar 30 segundos na prancha, fazer 15 abdominais, descansa um pouco e aí repete isso de 2 a 3 vezes. Lembrando que isso já vai fazer toda a diferença para a manutenção da sua massa magra. Se você já usa ou pensa em usar a canetinha ou conhece alguém que já usa, não encare o exercício físico como algo secundário ou opcional. Encare como algo que faz parte do processo de emagrecimento. Não para acelerar os resultados, mas para manter os resultados. A canetinha, ela pode ajudar a emagrecer, mas é o treino de força que vai ajudar você a não perder o que realmente importa. E se essa aula te ajudou a enxergar esse tema de forma muito mais clara e a entender o exercício físico nesse processo de emagrecimento, curte e compartilha com quem também vai se beneficiar com isso. E escreve aqui nos comentários se você já tinha entendido isso, a importância, a diferença que o exercício físico faz nesse processo. E se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima aula.